Olá, bom dia a todos. Eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui numa sexta-feira bastante ensolarada no litoral norte da Bahia para mostrar mais um bom livro para vocês. Na verdade, hoje vão ser dois, né? Do que a gente chamou de Sextou com Livros aqui no canal. A história desses livros, como eles chegaram para mim, é interessante, né? E para mim bastante inusitada. Estava eu aí há 15, 20 dias atrás em minha residência, quando chega via correio na portaria do condomínio onde eu moro, me informando, né? O porteiro me informando que tinha chegado uma encomenda para mim. Eu fui lá pegar. Quando eu vi, tinha esses dois livros, né? Aí a coisa mais estranha, porque às vezes tem amigos meus, parentes, irmãos, que mandam para mim, né? Compro pela Amazon e qualquer outro meio aí, estante virtual, aí na internet, e mandam me entregar, só que eles me avisam, né? E aí esse eu peguei e não tinha destinatário, não tinha meu endereço completo, né? Que a gente fica um pouco preocupado, mas aí não tinha destinatário, não tinha nada. Aí eu abri os livros estão autografados, quer dizer, são 3 autores do livro, mas está autografado pelo primeiro, e o primeiro autor chama-se Daniel Esteves. Eu liguei logo, Daniel Esteves, sei lá, pode ser algum amigo, como é livro e quadrinho, né, HQs, ou graphic novel, como eu costumo falar. Eu pensei que fosse amigo, sei lá, algum contato do Daniel Brandão, meu sobrinho, que é desenhista, quadrinista, professor de desenho, meu professor e mestre, que sempre está aqui nesse canal e na minha vida, vamos dizer assim, né? Então eu contactei Daniel e ele disse que não era não, ele disse que talvez conhecesse esse primeiro Daniel aqui, é Daniel Esteves, Wanderson de Souza e Dan Freitas, né? Os 3 autores desses 2 livros, mas o Daniel mesmo, meu sobrinho, ele disse que acho que uma vez encontrou com ele numa feira de quadrinhos, que era network de Daniel, muito grande, né, meu sobrinho, mas não disse que era amigo dele nem nada. Então, assim, é um negócio muito doido, né? Ele mandou, então, esses 2 livros para mim aqui, inclusive com autógrafo, né, bacana, bonito, gostei do autógrafo dele, da dedicatória, né, bem simples, mas bacana. E aí, assim, eu fico, o primeiro momento aqui nesse vídeo é agradecer pelo envio, né, desses 2 livros para mim. E como eu gosto muito desse gênero literário, artístico, né, eu fiquei assim, comecei a ler logo, né, assim que eu peguei os livros, né. E aí esse vídeo de hoje eu vou pedir permissão a vocês aqui, a paciência de vocês, que eu vou fazer em 2 etapas. Na primeira etapa eu vou comentar brevemente os 2 livros, como eu sempre faço, né. E na sequência, na segunda etapa, fase desse vídeo de hoje, eu vou ler uma biografia do Cartola, que tem no segundo livro que ele me deu, né, que eu vou comentar aqui, que eles me deram, que é uma coisa simplesmente fantástica. Tem detalhes da vida de Cartola aqui que eu mesmo não sabia, apesar de ser um grande fã de Cartola, né? Como ele foi importante para a vida cultural e artística e musical desse nosso país. Então são 2 folhas, 2 páginas, né, que eu vou ler no final desse comentário aqui. Aí quem quiser conhecer mais sobre Cartola, continua. Quem não quiser pode parar ao final dos 2 livros. Muito bem. O primeiro livro que me foi ofertado chama-se O Médico e o Monstro. É esse aí que eu estou mostrando para vocês, né? Ou seja, é uma adaptação em quadrinhos, né, do célebre livro de Robert Louis Stevenson. Desculpe, eu estou aqui atropelando um pouco as coisas, mas eu não falei dos 3 autores, né, como eu sempre falo, e eu acho fundamental. Então, fazendo um breakzinho rápido aqui para dizer quem são os 3 autores desses 2 livros. O primeiro é o roteirista, né, Daniel Esteves, e os 2 seguintes, que é o Wanderson de Souza e Dan Freitas, são aqueles que fazem o desenho e a arte final, e o Dan que faz a coloração, né? Então, assim, rapidamente, em breves palavras, quem é Daniel Esteves? Se eu conseguir as fotos dele, eu coloco aqui no vídeo. Se eu não conseguir, vocês me perdoem na internet, porque no livro não tem, né? Então, diz assim, cada um dos livros, quem é Daniel Esteves, né? É roteirista, editor e professor de HQs, criador do curso HQ em Foco e do selo independente Zapata Edições, isso é de São Paulo. Escreveu O Último Assalto, Sobre o Tempo em que Estive Morta, Por Mais um Dia com Zapata, KM Blues, São Paulo dos Mortos, Nanquim Descartável, O Louco, A Caixa e o Homem, A Luta contra Canudos, Herança Africana do Brasil, entre outras obras. Publicou histórias por ele escritas em mais de 1.800 páginas impressas nos últimos 18 anos, ou seja, é um autor de larga produção, né? Recebeu o HQ Mix Prêmio, né, em 2020 de roteirista nacional, ou seja, ele não é fraco, esse cara, né?
muito bom, né? E em 2007, como roteirista revelação, e sua produção foi contemplada em outros 9 HQ Mix. Olha, também ganhou o Ângelo Agostini em 2009 e 2012, como melhor roteirista brasileiro. Ou seja, esses livros aqui, né, eu estou em boas mãos, né, porque não é brincadeira o currículo de Daniel Esteves, né. Wanderson de Souza, né, que é o responsável pela arte final e o desenho. Ele é ilustrador, quadrinista e professor de desenho. Participou de Nanquim Descartável, Fronte, Café Espacial, Petisco Apresenta, entre outros. No selo Zapata, ilustrou KM Blues, vencedor da HQ Mix 2012, em categoria independente, e Sobre o Tempo em que Estive Morta. Para a editora Nemo, desenhou Sonho de uma Noite de Verão e Herança Africana no Brasil. Também atuou como ilustrador para diversas editoras e livros didáticos, né? E por fim, o Dan Freitas, que é responsável pela coloração, né, pela parte de cor, que é belíssima também nesses 2 livros, que eu tive a oportunidade de ler, né? Ele é nascido em Campinas, São Paulo, tem 23 anos apenas, é ilustrador, jovem, né? Colorista e professor de arte digital. Começou a carreira em 2015 e ingressou nos quadrinhos com a colaboração do mostruário de Mário Cal e Lucas Ada. Desde então já participou como colorista em diversos projetos, também trabalha como artista conceitual e ilustrador no editorial e para jogos de animação. Em 2020 concorreu com um troféu HQ Mix e Ângelo Agostini na categoria de melhor colorista nacional. Quer dizer, também a parte de coloração está em boas mãos, né? Muito bem. Então, voltando ao livro em si, eu estava falando sobre o Médico Morto, que é o primeiro que eu li desses 2, né? Um clássico da literatura mundial, né? Baseado no esse HQ Mix, HQ, né? Baseado nessa obra de Robert Louis Stevenson, que a maioria das pessoas sabe. Ele é um escritor que nasceu na Escócia em 1850, né? E publicou vários livros, né? A vida dele também é bastante interessante no meio literário. E ele publicou, além de Um Médico Monstro, que serviu de base para essa HQ, também publicou um livro chamado, publicou ali A Ilha do Tesouro, né? Quem da juventude da minha época, né, contemporâneo meu, não leu A Ilha do Tesouro, né, de Robert Louis Stevenson. Muito bem. Agora, sobre esse livro em si, de quadrinhos, O Médico Monstro, rapaz, a história, né, baseada no livro homônimo, é muito bacana, mas assim, a qualidade gráfica do quadrinho é que chama a atenção, sabe? E da história em si, é muito bacana, eu recomendo fortemente a vocês a qualidade. Eu vou ver se eu consigo alguns quadrinhos, algumas páginas para colocar aqui para vocês. Mas é um livro muito bacana, a história é interessantíssima, né? O Médico Monstro, clássica, né? Isso daí é datado de... ele nasceu em 1850, né, na Escócia. Então esse livro, o Médico Monstro, é do século retrasado ainda, você imagina, um clássico, né? Traduzido em quadrinhos, né, feito por esses 3 autores que eu acabei de falar, que são muito bons. Muito bem, e o segundo livro ainda é melhor do que esse para mim, né, que é o KM Blues. Esse livro foi premiado, né, na HQ Mix, né, como eu falei, na biografia do Daniel Esteves. Agora, esse é de uma criatividade assim, fora do comum, né? Porque é um livro, é como se você, até na dedicatória ele fala para mim assim: José, algumas músicas para ler em viagem, né? Esse livro é uma viagem do personagem, né, que morava no litoral, foi para São Paulo, e aí volta, depois volta de novo, todas as agruras e as aventuras desse personagem, né, nessas viagens que ele fazia, e ao lado dele, né, ficticiamente aparecia Cartola, né? E o título dos capítulos, a maioria deles são obras de Cartola, né? O mundo é um moinho, né? O sol nascerá. Então, quer dizer, os capítulos são músicas de Cartola, né? E ele entrelaça as conversas do quadrinho, também belíssimamente feito, extremamente bem produzido o quadrinho, com as músicas do Cartola, né? É uma coisa assim fantástica. Esse livro aqui é encantador, gente, encantador. Não é à toa que foi tão premiado, né? Então, assim, muito bacana, muito bacana mesmo esse livro. Eu agradeço muito ele ter mandado para mim e recomendo que vocês comprem e leiam, porque realmente é bacana. Muito bem, essa primeira fase, como eu disse no vídeo, era para falar um pouco, né, desses 2 livros, belos livros que eu ganhei, né, e estou aqui fazendo a resenha deles, né, muito brevemente. Agora, essa parte final, quem chegou até aqui eu agradeço, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, coloquem o sininho para receber notificações e todo o parangolé final de vídeo.
Eu já agradeço bastante quem veio até aqui. Agora, quem quiser conhecer um pouco mais da vida desse grande artista, grande compositor, grande poeta que foi Cartola, eu vou ler aqui brevemente uma biografia da vida dele, escrito por Marcos Virgílio da Silva, que é arquiteto, urbanista, mestre doutor em História e Fundamentos da Arquitetura e Urbanismo pela USP, né? Que ele escreveu esse texto aqui ao final desse livro, KM Blues, que foi o segundo que eu comentei hoje. E ele diz assim sobre Cartola. Olha que coisa interessante a biografia do Cartola, para quem não conhece ou para quem conhecia pouco, vamos dizer assim, ou superficialmente como eu. Ele diz assim, ó, o jovem Agenor tinha pouco mais de 15 anos quando começou a trabalhar como pedreiro na cidade do Rio de Janeiro. Tentara trabalhar em tipografias, mas a verdade é que, desde que perdera a mãe, era a boemia o que mais lhe atraía. Concluiu o curso primário com muito custo, depois de passar por diversas escolas, e foi nas rodas de samba que Agenor se tornou, de fato, um mestre. Olha a vida de Cartola. Tocando cavaquinho, que aprendera com seu pai, o jovem se envolveu com as festas do Rancho Arrepiado, as festas de reis, os desfiles de rua, isso no Rio de Janeiro, obviamente. Recém-chegado das Laranjeiras ao Morro da Mangueira, ali encontrou seu lugar, conheceu seu grande parceiro, Carlos Cachaça, né? 6 anos mais velho, e com ele fundou o Bloco dos Arengueiros, é o nome do bloco, em 1925, com apenas 17 anos de idade. Olha que genialidade, né? Não demorou mais de 3 anos para que o bloco crescesse e se unisse a outros blocos do morro, resultando no Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação Primeira da Mangueira, o primeiro nome da Mangueira, gente. Pois é, escola. Foi ele quem escolheu o nome e as cores da agremiação, verde e rosa, eu também não sabia disso. Muito bonito. Agenor era vaidoso, malandro, não descuidava nem do cabelo, trabalhava na construção civil com vistoso chapéu que ele deu o apelido, que lhe valeu o apelido que fez conhecido no mundo todo, na vida toda, no Brasil todo, né? Cartola. Para o desfile inaugural da escola, compôs seu primeiro samba, olha lá, isso na década de 20 do século passado. Chega, o nome do samba é Chega de Demanda, era o início de uma obra que, para muitos, constitui o maior patrimônio do samba brasileiro. Isso é inegável, né? Na década de 1930, seus sambas foram um sucesso nas maiores vozes da era do rádio. Francisco Alves, o rei da voz, teria comprado vários de seus sambas. Cartola manteve o crédito de autor, coisa que nem sempre ocorria quando se tratava de parceiros entre intérprete e compositores do morro, mas cedeu os direitos sobre as vendagens dos discos. Foi uma falha dele na época, né? Mas a inocência. Carmen Miranda, a pequena notável, também gravou um samba de sua autoria. O nome é Tenho um Novo Amor, em 1932. Silvio Caldas, Aracide Almeida e Mário Reis foram outros de seus mais importantes intérpretes. Entre parceiros, figuras lendárias como Noel Rosa, Bide, Hermínio Belo de Carvalho. E um nome de destaque, seu amigo e parceiro constante desde o tempo dos Arengueiros, Carlos Cachaça. Que sobrenome, né, do Carlos. No início da década seguinte, misteriosamente, Cartola desapareceu. Essa aqui é fera, essa história. Da cena musical carioca. Ele, que em 1940 havia criado com Paulo da Portela o programa radiofônico A Voz do Morro, na Rádio Cruzeiro, e atuava como cantor profissional, interpretando samba de sua autoria e de outros bambas. Ele, que com Paulo Portela e acompanhado ainda com Todos os Prazeres, havia formado o Conjunto Carioca, tendo realizado apresentações na Rádio Cosmos, de São Paulo. Prestígio ele tinha de sobra, admirado por ninguém menos que o maestro compositor Heitor Villa-Lobos. É mole? Foi por ele convidado a formar um grupo de sambistas e realizar algumas gravações para o maestro norte-americano Leopold Stokowski, que então percorria a América Latina recolhendo músicas locais. Juntou-se a Tonga, Pixinguinha e João da Baiana para as gravações realizadas a bordo de um navio ancorado no pier da Praça Mauá. Cartola sempre foi grande, né, gente? Desapareceu, então. Aí é uma coisa misteriosa na vida dele. Até hoje não se sabe ao certo o porquê. Falam de briga com outros dirigentes da Mangueira, no período da efeméride do final da década de 1940, quando a meningite o deixou em coma por 3 dias e o obrigou a caminhar por um ano
com auxílio de muletas. Recebeu cuidados da mulher, Deolinda, mas não suportava a vergonha pela condição de doente, o que levou a se mudar para Nilópolis. Pouco depois, Deolinda teve um ataque cardíaco e morreu, contribuindo para que Cartola deixasse o Morro da Mangueira. Tempos difíceis, poucas atuações artísticas, apenas como cronista em algumas gravações de cantores da Colômbia, apresentações esporádicas com o grupo de Cassino Atlântico. Chegou-se a cogitar que também tivesse morrido, olha que coisa doida. Em 1948, nem mesmo a vitória da Mangueira no desfile da escola de samba com o tema de sua autoria, chamado Vale do São Francisco, parecia que a parceria que ele fez com Carlos Cachaça foi suficiente para que ele reaparecesse. Durante o sumiço, seu nome ainda foi lembrado com a gravação do samba Canção Sim, que é título de um dos capítulos desse livro. Parceria com Oswaldo Martins por Gilberto Alves. Em 1956, finalmente, foi reencontrado por Sérgio Porto, o Stanislau Ponte Preta, né? Trabalhando como lavador de carros e vigia de edifícios. Essa história é bem conhecida, né? Sérgio conseguiu levá-lo de volta às rádios para ser o cantor da rádio Merigo Veiga, e o jornalista JFG lhe arrumou um trabalho no jornal Diário Carioca. Mas a virada da maré ocorreu mesmo com o aparecimento da sua companheira definitiva, Eusébia Silva do Nascimento, a famosa Zica, né? Antiga admiradora do sambista, o encontrou entregue à bebida, desdentado e sofrendo de rinofima, afecção que havia tornado seu nariz demasiadamente grande. Zica conquistou o amor de Cartola, isso também a gente sabe, né? E conseguiu levá-lo de volta ao Morro da Mangueira, para perto da quadra da escola de samba e da casa de Carlos Cachaça, seu eterno companheiro e amigo, né? No início da década de 1960, Cartola cria com sua esposa o restaurante famoso Zicartola, que rapidamente se tornou ponto de referência para os sambistas no Rio. A combinação de samba e boa comida oferecida na Rua da Carioca reuniu sambistas do morro e jovens músicos da classe média ligados à bossa nova, além de poetas e jornalistas. Olha que coisa! Hermínio Belo de Carvalho e Sérgio Cabral tomaram contato com velhos sambistas como Nelson Cavaquinho e Zequete, que por sua vez se juntavam a novos talentos como Elton Medeiros e Paulinho da Viola, e diferentes gerações de cantoras como Elisete Cardoso e Nara Leão ali se encontravam. É da época do Zicartola, um dos seus grandes clássicos, O Sol Nascerá, que também é título de capítulo desse livro, composto com Elton Medeiros. O Zicartola teve vida curta, não mais que 2 anos, tempo suficiente, porém, para ver o casamento de Cartola com Dona Zica em 1964, a gravação de O Sol Nascerá por Isaura Garcia e o lançamento do disco Opinião, gravação do show do ano anterior em que Nara Leão se juntou a João do Vale e Zequete. Olha que time, né? A inclusão de O Sol Nascerá nesse disco, na interpretação de Nara, tornou Cartola conhecido por um público mais amplo. Na mesma época, em São Paulo, Elis Regina tornava conhecido da classe média um outro sambista da velha guarda, também em seu ostracismo, revelando ao país um dos grandes nomes do samba paulista, nada menos, nada mais, nada menos que a Dona Irã Barbosa. Graças ao prestígio adquirido, o vaidoso Cartola conseguiu ter seu nariz retocado pelo cérebro cirurgião plástico Ivo Pitangui. Essa para mim foi muita novidade, interessantíssima. A década seguinte, só para concluir, terminou um Cartola ativo, criativo e prestigiado, gravado por grandes nomes da MPB, música popular brasileira, como Paulinho da Viola e a famosa Clara Nunes. Foi somente nessa época, já sexagenário, que o sambista gravou seu primeiro disco solo, Cartola, de 1974, quando o sambista completou 66 anos de idade. Que coisa! Foi produzido pelo pesquisador musical, produtor de disco e publicitário Marcos Pereira e considerado um dos melhores discos daquele ano de 1974. Ainda em 74, Cartola apresentou 2 composições inéditas durante a entrevista ao radialista e produtor Luiz Carlos Saroldi para a Rádio Jornal do Brasil. As rosas não falam e o mundo é um moinho. Puxa, é mole, é muita história, né? Então, finalizando, nos anos seguintes gravou ainda mais 3 discos: Cartola, de 1976, Verde que Te Quero Rosa, de 1977 e Cartola 70 anos, em 1978. Realizou seu primeiro show solo no Teatro Galeria, no bairro do Catete.
e não era tarde para corrigir uma velha injustiça. Depois de 28 anos de ausência, em 1977, Cartola volta a participar de um desfile de carnaval por sua escola de samba, a Estação Primeira de Mangueira. Em 30 de novembro de 1980, aos 72 anos de idade, Cartola morreria de câncer. O corpo foi velado na quadra de samba, da escola de samba, Mangueira, né, e sepultado no cemitério do Caju. Atendendo a um pedido do sambista, essa é de arrepiar, gente, o funeral foi embalado pelo bumbo de Valdemiro, ritmista da Mangueira, que havia aprendido com Cartola a encourar seu instrumento. Sob o pulso de Valdemiro, um grupo de sambistas, amigos e outros conhecidos, entoaram As Rosas Não Falam. Aí não é brincadeira não, né, gente? É muita cultura, é muita música popular, é muita coisa bacana, viu? Fiquem em paz, quem teve a paciência e a honra de vir até aqui, um forte abraço do Zé Rosa e do Zé do Cano. Valeu, muito obrigado.